Bom dia, eu sou o professor Marcos Freitas, professor do quarto ano B do turno vespertino da Unidade Escolar Municipal Filomena Catarina Moreira, ok? E hoje nós estamos trabalhando um tema que, de certa forma, é até revisão, porque esse assunto está lá em páginas do livro didático, que no final da aula eu vou apontar para vocês quais são as páginas, para vocês responderem alguns exemplos com os alunos de vocês em casa, né? Nós estamos no período de pandemia. E, para facilitar, nós trabalhamos tanto as atividades remotas como as aulas remotas, ok? E tem diferença entre atividade remota e aulas remotas. Atividade é quando elas são só enviadas, entendeu? Sem que esteja nenhuma pessoa ali em um vídeo ou em tempo real interagindo, ok? E nesse momento aqui, esse pequeno vídeo, que é um assunto do livro de matemática, que terá no livro de matemática do quarto ano, ok? Vocês estudarão esse livro, farão pausa, fazem anotação e observam a minha explicação e os exemplos que eu passar como exercício aqui na aula, e eu também apontarei as páginas do livro para você reforçar o entendimento, e lá no livro é até revisão, ok? Porque nesta semana que entra, nós com certeza já iremos iniciar as avaliações bimestrais, ok? Lamentamos muito com relação, já perdemos muito com esse período que não é culpa de ninguém, não é do pai do aluno, não é do aluno, não é do professor, nem da gestão, nem do município. É um problema que infelizmente afetou o mundo inteiro, onde as pessoas não estão nem com coragem de visitá-las, de se visitar, perdão. Quem vai daqui para lá tem medo de quem está lá, e quem está lá tem medo de quem vai chegar. Então, infelizmente, é um período nunca vivido na minha história. Eu tenho 45 anos de idade, e eu nunca tinha vivido um período tão tenebroso, tão difícil como esse, onde as pessoas têm até medo e evitam se frequentar, infelizmente, né? Mas isso faz parte, né? As escrituras sagradas, elas comprovam que muitas coisas estranhas teriam que acontecer. E, de certa forma, as escrituras sagradas estão se cumprindo, né? Então, voltando aqui para a aula, na tela aqui, nós temos aqui o assunto na tela. E começando aqui da apresentação, nós temos o professor Marcos Freitas, que sou eu, professor do quarto ano B, vespertino da Escola Filomena Catarina Moreira. E aqui na tela mais embaixo nós temos o tema da aula do dia: valor posicional dos algarismos. Veremos logo mais nesta aula o que é isso, ok? Turma, quarto ano B, o turno é vespertino, aí aqui na tela, quarto ano B, ok? Turma é o quarto ano B, e o turno também está na tela, é o turno vespertino, né? Componente curricular, nós temos aqui a nossa aula de hoje, matemática, né? E o tema da aula, o assunto da aula de hoje é valor posicional dos algarismos. Aí nós temos uma pequena introdução aqui, introdução na tela aqui. Valor posicional é o valor de um algarismo dependendo da posição que ele ocupa em um número. Exemplo, nós temos aqui o exemplo aqui primeiro aqui. Nós temos, se eu contar da direita para a esquerda, nós temos três ordens. Nós temos a primeira ordem, que é das unidades, está simbolizada pela letra U. Nós temos a segunda ordem, que é das dezenas. E nós temos a terceira ordem, que é das centenas, aqui nesse caso aqui. Então, valor posicional, que outra hora trabalhava o valor posicional e o valor absoluto. Hoje o valor absoluto, ele quase não é trabalhado, até porque a necessidade é bem menor, mas o valor posicional, que é aquele valor que o algarismo ocupa lá no número, dependendo da posição que ele se encontra lá, e também tem muito a ver com a leitura, que às vezes você aponta para um algarismo,
Mas você não diz a forma como ele está escrito, você faz a leitura de outra forma. Como, vou ler esse número aqui, por exemplo. Quando eu aponto para o 2, eu não digo 2, eu digo 200. Quando eu aponto para o 4, eu não digo 40, eu digo 40. Agora, o último número aqui, da direita para a esquerda, é uma repetição. Eu digo 6, porque é unidade, né? Não chegou nem a 10. Então, ok. Então vamos lá, valor posicional. Vamos ver lá, é aquele valor, como você lê, quando você aponta para cada algarismo, é aquele valor como você lê, ok? E valor posicional é o valor que um algarismo tem em um determinado número, dependendo da posição que ele ocupa. Na tela aqui, esse exemplo aqui, olha aqui, ó, nós temos 246, foi esse mesmo exemplo aí de cima, né? Mas aqui é iniciando aqui. Primeira ordem, da direita para a esquerda, nós temos a ordem das unidades. A segunda ordem, nós temos a ordem das dezenas, né? Que é simbolizada pela letra D. E a terceira ordem, que aqui é o caso, né? O número só tem 3 algarismos, portanto ele só tem 3 ordens. Então quando eu aponto para o 2 aqui, no número 246, quando eu aponto para o 2, eu digo 2 ou eu digo 200? Para dizer o número todo. 246. Então quando eu aponto para o 2, eu não digo 2, eu digo 200. Quando eu aponto para o 4, eu não digo 4, eu digo o quê? 40. Está lá aqui, já está respondido. Quando eu aponto para o 6, aí nesse caso aqui, como o 6 é o último número, o valor posicional é o mesmo valor absoluto. É uma repetição, ou seja, se for o último número, você só pode repetir, porque está nas ordens das unidades, ok? Primeira ordem é a ordem das unidades. Segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem aqui, no caso, é a ordem das centenas. Professor, não tem a quarta ordem? Não tem a quarta ordem? Perdão o erro aqui de português. Não, porque esse número ele é composto de 3 algarismos. Algarismo 2, algarismo 4 e algarismo 6. Que é 246. Só que quando eu vou fazer a leitura do número completo, começando do primeiro algarismo, eu não vou dizer da forma que eu escrevo. Quando eu aponto por 2, eu não digo 2, eu digo 200. Então o valor posicional, dependendo da posição que ele ocupa aqui, nesse caso, desse número 246, o valor dele é 200, porque é o valor que eu leio. Eu não leio 2, eu leio como eu falo? Como é que eu falo? 200. Então está aqui. Se fosse para escrever da forma como ele está escrito, eu ia repetir o 2. Mas não, eu não falo 2, 200, e aqui eu digo o quê? 4? Não, de 40. Então o valor posicional do 4 aqui é 40. E aqui no 6, eu repito. Eu não digo 60, eu não digo nada, eu digo 6 mesmo. Então, quando for o último algarismo, você fala o mesmo número que está escrito. Como você fala o mesmo número que está escrito, o valor posicional dele é o mesmo valor relativo. Vamos passar para o próximo número, ok? Veremos que esse número tem mais ordens. Nós temos a ordem das unidades, né, que é a primeira ordem, né? Nós temos a ordem da dezena, simbolizada pela letra D, que é a segunda ordem. Nós temos a ordem das centenas, simbolizada pela letra C. E nós temos aqui até a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, representada pelo U e o M. O U é unidade e o M é milhar, unidade de milhar. Então eu tenho aqui um número representado por quantos algarismos? Por 4 algarismos na tela. Ok. 5.684. Então vamos escrever aqui o valor posicional, ou seja, aquele valor que cada algarismo ocupa, dependendo da posição, aliás, aquele valor que cada algarismo tem, dependendo da posição que ele ocupa, e também, para melhor entendimento, é aquele valor da leitura, ou seja, como você lê cada algarismo quando você for pronunciar este número, que no caso aqui é 5.684. Quando eu aponto para o 5, eu digo 5, eu digo 5.000. Eu não digo 5, eu digo 5.000. 5.684. Então vamos lá, fazer o valor posicional de cada algarismo nesse número aí, o número 5.684. Quando eu aponto para o 5, eu não digo 5, eu digo 5.000. Então o valor posicional, que também é chamado de valor relativo, valor posicional,
do algarismo 5 não é 5, é o quê? É 5.000. E do 6, 5.600, não é 6, é o quê? Aquele valor que eu leio. Observe, é o valor que eu leio. Quando eu aponto para o 6, eu digo 600, ok? 5.600. Então, valor posicional do algarismo 6 no número 5.684. O valor posicional do algarismo 6 é 600, ok? Quando eu aponto para o 8, eu digo 8, eu digo 80. Eu digo 80. Então, o valor posicional, que é aquele valor que o algarismo 8 tem, de acordo com a posição que ele ocupou aí desse número, eu não digo 8, eu digo 80. Então, o valor posicional do número do algarismo 8, perdão, no número 5.684, o valor posicional do algarismo 8 é o que? É 80. E quando quando eu vou lá para o 4, vamos lá, então, todo mundo, você irá comigo. Observe. Como é o último número, já falei no início da aula, ok? Quando eu vou lá para o último dígito lá, para o último algarismo, eu faço uma repetição. Porque quando eu aponto o 4, eu não leio outra coisa. Eu leio 4 mesmo, porque está na ordem das unidades. Então, eu faço só repetir. Valor posicional do 4 é 4 mesmo. Porque coincide, sendo o último algarismo da esquerda para a direita, e eles estão na ordem das unidades, o valor dele você vai só repetir. O valor posicional do 4 é 4 mesmo. Ou seja, sendo na última ordem, o valor posicional é o mesmo valor absoluto. É só repetir o número. Mas isso acontece, gente, se for na ordem das unidades, ok? Na tela, mais exemplo, ok? Na verdade, já chegamos ao exercício. Exercício. Esse exercício aqui, você possa fazer da forma que eu fiz. Observe o vídeo. Fazer em casa com o filho de vocês. Copie no caderno e eu vou estar pedindo, né? Ainda hoje, ok? Ou da próxima semana, para enviar atividade para mim. Faça com o seu filho aí em casa, ok? Agora é o contrário, né? A escola ajudava o pai. Não é isso que a escola, na verdade, faz a escolarização. Não é isso? A família que faz a educação. A escola estava, de certa forma, completando tarefa da família. Agora é o contrário. É na pandemia, né? As coisas se inverteram. Agora é a família que também está fazendo, de certa forma, alguma função de professor, né? Que na verdade a educação começa em casa mesmo, né? E a educação, vamos, nesse momento aqui, trazê-la para o sentido de, entendeu? De escolarização também. Essa tarefa de escolarizar, o pai do aluno também agora, infelizmente, devido a esse período da pandemia, está nos ajudando também. Ele pode, deve, no momento, cabe a todos nós envolvidos nesse processo, né? Na educação dos nossos filhos, contribuir para que ele aconteça, sendo que já há um grande prejuízo devido a essa pandemia, que ninguém é culpado, mas vamos agir para alcançar alguma coisa. Podemos chegar ao final do ano sem alcançar nada, ok? Então vamos lá. Esse aqui é para casa. Exercício. Dê o valor posicional de cada algarismo nos números abaixo. Primeiro número eu tenho aqui 348. O 8 ficou na ordem das unidades e o D ficou na ordem da dezena e o C ficou na ordem das centenas. Então, cada algarismo desse vai ter um valor posicional. Observe como eu fiz na aula, ok? Dei o valor do algarismo 3 e o valor do algarismo 4, o valor do algarismo 8 no número 348. Faça isso em casa. Olha o próximo aí, ó. Olha o próximo aí. Nós temos mais uma vez. São 2 exemplos apenas para fazer em casa como exercício, ok? Como atividade. Nós temos novamente outro exemplo, só com 3 ordens. Vocês já observaram que eu botei um número lá aqui nesta aula, no início, mais ou menos no início da aula, com 4 ordens, ou seja, com 4 algarismos. Mas aqui no exercício eu não passei com 4 algarismos. Se eu passei com 3, é porque só tem ordem. Perdão, só tem 3 ordens. Que são a ordem das unidades, simbolizada pela letra U,
a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Primeira ordem das unidades. Segunda ordem das dezenas. E terceira ordem, aqui no caso, ordem das centenas, ok? Então vocês vão escrever como é que lê cada um desses algarismos aí, ou seja, vocês vão dar o valor posicional, que é aquele valor que o algarismo ocupa no número, aquele valor que você lê, não é aquele valor que está escrito, é o que você lê, é o valor que ele ocupa, que ele tem, que o algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa, ok? Então vamos fazer esses dois exemplos aqui. O 348, né? Primeira unidade, da primeira ordem das unidades, simbolizado pela letra U. E a segunda ordem da dezena, simbolizado pela letra D, que é esse algarismo aqui, o 4. Eles vão dar o valor posicional de cada um desses algarismos. E a terceira ordem, que é a ordem das centenas, o algarismo 3. Mas será se o valor posicional vai ser 3 mesmo? É aquele valor, repito, observe aí o início da aula. É o valor que o número, o valor posicional que o número tem, é o valor que o algarismo tem, dependendo da posição que ele ocupa no número, ok? Aquele valor que você lê, não é aquele valor como está escrito, não, ok? Da mesma forma que mais embaixo, 345 é o número. Quantos algarismos tem nele? Tem 3 algarismos, o 3, o 4 e o 5. O 5 ficou na primeira ordem. Primeira ordem é a ordem de quem? Ó, já está setazinha aqui, ó, para vocês fazerem em casa. Copie no caderno, feito aí e faça em casa. O do algarismo 5, o algarismo 5 ficou na primeira ordem, ou seja, ordem das unidades, E o 4 ficou na segunda ordem, ou seja, ordem das dezenas, ok? E o C ficou na terceira ordem, ou seja, ordem das centenas. Observe aí, vocês vão dar o valor posicional, aquele valor que tem cada algarismo de acordo com a posição que ele ocupa no número. Aquele valor que a gente lê, não é aquele valor que está escrito, não. Só o último algarismo, da direita para a esquerda, que você repete. Você já viu fazendo hoje, ok? Subindo mais um pouquinho aqui na tela. Observação. Este assunto, para revisão, observe-me. Você, pai de aluno, observe-me. Está lá no livro de dados, esse mesmo assunto. Este assunto está nas páginas 14, 15, 16 e 17 do livro de matemática, do livro de dados de matemática do 4º ano. Qual é o nome do livro? Buriti Mais, não é isso? É o livro do seu aluno, ok? E a editora do livro? É a editora Moderna, Estude mais esse assunto lá no livro com o seu filho, né? Isso aqui é como revisão. Isso aqui já foi trabalhado também um pouco no início do período antes que as aulas da suspensão das aulas em virtude da pandemia, ok? Boa noite.